Bom, vamos lá. Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, o mercado acorda com uma sensação de ressaca, né? Totalmente. Janeiro foi um mês bem traumático e fevereiro já começa com essa cara de que vai ser um divisor de águas. Exato. E hoje a nossa missão é essa, montar um mapa, um relatório estratégico mesmo para navegar o dia no contrato futuro de dólar, o WDO, com base em tudo que a gente analisou. E o pano de fundo, olha, uma mudança de placas tectônicas na economia global. A gente está falando da indicação do Kevin Warsh para a presidência do Federal Reserve, o Banco Central Americano. E o mercado lê isso como um sinal bem claro. Um sinal claríssimo. É o fim da era do dinheiro fácil, sabe? E o começo de uma nova ortodoxia, de moeda dura. Ok, vamos desvendar isso. Então, o que a gente tem para o dia de hoje é basicamente uma luta, um cabo de guerra. É uma boa analogia. De um lado do ringue, a gente tem toda essa memória do mercado, a pressão macroeconômica, global, local, tudo empurrando o dólar para cima com força. E do outro lado, uma força mais sutil. É a própria estrutura técnica do mercado, que parece montada para absorver esses golpes, para segurar o preço. A grande questão é, quem vence essa briga hoje? Exatamente. Nosso trabalho aqui é analisar cada um desses lados para entender qual deles tem mais chance de dominar o dia. Perfeito. Então vamos começar pelo cenário global que parece ser a força prevalecente. As fontes apontam para uma coisa: dólar forte no mundo todo. Isso. E o gatilho mais recente para isso foi um dado da semana passada, o PPI nos Estados Unidos, que é o índice de preços ao produtor. Que veio acima do esperado, né? Bem acima. Uma alta de 0,51%. E o que isso quer dizer na prática? Que a inflação para as empresas por lá continua teimosa. E isso acaba com a tese de cortes de juros iminentes. Joga um balde de água fria. Juros altos por mais tempo nos Estados Unidos funcionam como um ímã, um aspirador de dinheiro do mundo todo. E a gente consegue medir essa força do imã. Com certeza. O principal termômetro é o índice dólar, o DXY. Pensa nele como a força do dólar contra uma cesta de outras moedas fortes. O euro, o iene. Exato. E hoje ele opera em alta, lá nos 97,13 pontos. Ao mesmo tempo, os títulos do Tesouro Americano de 10 anos, o investimento mais seguro do mundo, estão pagando mais de 4,20%. Ou seja, se o mais seguro está pagando bem, o dinheiro que estava em lugares mais arriscados, como o Brasil, começa a voltar para lá. É um dreno de liquidez global. Perfeito. E para complicar um pouco o nosso lado, durante a madrugada, as notícias da Ásia não ajudaram em nada. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Os dados da China, certo? Exatamente. O PMI industrial, que mede a atividade das fábricas chinesas, veio em 49,3. E qualquer número abaixo de 50 é contração. Contração. E esse já é o 8º mês seguido que a indústria chinesa encolhe. E a China é o nosso principal parceiro comercial, né? O maior comprador das nossas commodities. Aí o efeito é cascata. China mais fraca significa que eles compram menos minério de ferro da gente. Precisamente. O preço do minério em Dalian já caiu hoje 0,63%. Isso pressiona diretamente as ações da Vale aqui na Bolsa. E não foi só o minério. Não, o petróleo também teve uma queda bem forte, mais de 4%, rompendo o suporte de $63 o barril. E por quê? O que aconteceu? Foram algumas declarações do Donald Trump sobre o Irã, que reduziram o prêmio de risco geopolítico. Menos risco de conflito, mais oferta no mercado. Preço para baixo. E isso afeta a Petrobras direto na veia. Direto na veia. Então, resumindo o cenário externo, a gente tem um dólar forte no mundo, aspirando liquidez, e os nossos principais produtos de exportação em queda. É uma combinação bem ruim para o real. Uma tempestade perfeita, como dizem. É uma pressão dupla e negativa vinda de fora. Não tem como fugir disso. Certo. Se o cenário de fora dita a direção do vento, que parece ser de alta para o dólar, vamos trazer a discussão para cá. O que os fatores aqui de dentro nos dizem sobre a intensidade desse movimento? A agenda por aqui está bem carregada. E os fatores domésticos, eles determinam a intensidade, exatamente. Estamos na véspera da super quarta, né? Exato. Decisão do Copom sobre a taxa Selic, a expectativa geral, assim, do mercado é de manutenção em 15%.
Mas o comunicado, cada palavra do comunicado vai ser dissecada. Procurando pistas sobre o futuro e, além dessa expectativa, saíram dados novos. A PNAD, nossa pesquisa de emprego. Isso mostrou um desemprego de 5,1%, o que parece um número bom, mas para o mercado financeiro, um mercado de trabalho tão aquecido pode significar mais pressão inflacionária. Uhum. E toda essa incerteza, tanto com juros quanto com o fiscal do país, aparece de forma muito clara na nossa curva de juros. Ela está com uma inclinação bem acentuada. Espera aí, inclinação da curva de juros. Vamos traduzir isso na prática. Claro, pense o seguinte, a curva mostra quanto o mercado cobra para emprestar dinheiro para o governo em diferentes prazos. Se a curva está inclinada, significa que o mercado está cobrando juros muito mais altos para os prazos mais longos. É um sinal de desconfiança, então. Um grande sinal de desconfiança com a saúde fiscal do país lá na frente. Entendi. É o mercado dizendo, olha, para te emprestar dinheiro por muitos anos, eu quero um prêmio de risco bem maior. Mas aí vem aquela dúvida, se os nossos juros estão em 15%, tão altos, isso não deveria atrair dólar, o famoso carry trade? Essa é a parte contraintuitiva e talvez o ponto mais importante para entender o Brasil hoje. Em um cenário normal, sim, juros altos atraem capital. Mas não estamos num cenário normal. Não. Com essa desconfiança fiscal, o mercado não interpreta nosso juro longo como oportunidade, mas como um sintoma de risco. O investidor estrangeiro olha para essa curva e pensa, o risco de algo dar errado nesse país aumentou. Então, em vez de trazer, ele tira o dinheiro. Que loucura. Então, paradoxalmente, a alta do nosso juro longo hoje enfraquece o real. Exatamente, vira um gatilho que enfraquece o real e fortalece o dólar. Caramba! Então, tudo que a gente viu até agora, lá fora e aqui dentro, aponta para um lado só. Pressão de alta para o dólar. Mas a gente falou no começo que tinha outro lutador no ringue. A microestrutura de opções. Exato. É como se a gente saísse do mapa do tempo, da macroeconomia, e fosse olhar a engenharia interna do motor do dólar. Perfeito. E para entender essa engenharia, a gente precisa falar de um conceito-chave. Exposição gama. É um nome técnico, mas a ideia é simples, né? É simples. Os grandes players, os market makers, precisam ajustar suas posições conforme o preço se move. E a forma como eles fazem isso cria diferentes regimes de mercado. E qual é o regime de hoje? Hoje, o mercado de dólar opera em um regime que a gente chama de gama positivo. Certo. E o que isso significa na prática? Esticado e ativado. Se você tenta fazer uma curva brusca, o sistema te puxa de volta para o centro. Ah, entendi. No mercado, isso significa que os dealers, para se protegerem, são forçados a comprar quando o preço cai e a vender quando o preço sobe. Ou seja, eles agem como amortecedores do movimento. Se o dólar sobe, eles vendem, freando a alta. Se cai, eles compram, amortecendo a queda. Exatamente. O resultado que se espera é um mercado mais travado, mais contido. A mecânica interna do mercado hoje está configurada para frear movimentos explosivos. É uma força que atua contra essa tendência macro que a gente acabou de descrever. Uma força contrária, isso mesmo. Ok, então temos essa força amortecedora. E existem preços específicos no gráfico onde essa força é mais forte, como se fossem barreiras. Sim, existem níveis críticos que funcionam como ímãs ou paredes para o preço. O primeiro e mais importante é o que chamamos de Gamma Flip. Gamma Flip. O que é isso? Pensa nele como o interruptor geral da volatilidade. Hoje, ele está localizado lá em R$ 5.150. E o que esse interruptor faz? Enquanto o preço do dólar estiver acima desse nível de 5.150 e hoje está bem acima, na casa de 5.290, o regime de calmaria, o tal controle de estabilidade, está ligado. E se caísse abaixo disso? Aí o interruptor viraria. Entraríamos num regime caótico, o gama negativo, onde os movimentos se aceleram violentamente. Mas, por enquanto, a gente está longe dessa zona de perigo. Certo, estamos na zona calma. E dentro dessa zona, quais são as paredes? O teto e o piso para hoje? Tência. Um ponto onde existe uma concentração gigantesca de contratos de opções de compra.
para hoje, essa muralha está em R$ 5.350. Um teto de aço, então. Um teto de aço. É como se o mercado tivesse um consenso de que é muito difícil o preço passar dali hoje. E o piso? Onde está o nosso chão? O piso é a put wall. Funciona da mesma forma, mas para baixo. Uma região com muitas opções de venda, criando um suporte forte. E o interessante é que hoje a put wall está em R$ 5.150. No mesmo lugar do Gamma Flip. Exatamente. O que torna essa região um chão de concreto duplamente reforçado. Ok, vamos juntar tudo isso. A imagem ficou muito clara agora. A gente tem uma batalha de forças opostas. Um cabo de guerra. De um lado, a maré macroeconômica, com dólar forte no mundo, commodities fracas, risco fiscal aqui. Tudo empurrando o navio do dólar com força para cima. E do outro lado, a gente tem a engenharia do navio. A microestrutura, com esse sistema de controle de estabilidade, o gama positivo, ligado, e com barreiras bem definidas, um chão de concreto em 5.150 e um teto de aço em 5.350. A briga do dia é para ver se a força da maré é suficiente para quebrar essas barreiras. É exatamente essa a disputa. Com base nisso tudo, nesse cabo de guerra, qual é o cenário mais provável para a abertura do mercado hoje? Bom, juntando as peças, a probabilidade direcional aponta para uma abertura em alta para o dólar e, por consequência, em baixa para o nosso índice futuro da Bolsa, o WIN. E a tendência macro do dia? Volatilidade com um viés defensivo de aversão ao risco. Mas é crucial lembrar, qualquer novo dado, qualquer notícia pode alterar esse cenário. Claro. E em termos de níveis de preço para o dólar, para o WDO, o que a gente pode esperar? O mais provável é uma abertura já em território positivo. O mercado deve tentar testar a primeira resistência do dia, ali na casa de R$ 5.238,50. Se a força do dólar lá fora continuar, é bem possível que o preço busque a região de R$ 5.255. O grande desafio dos compradores seria testar aquele teto de aço estrutural. Em 5.350. Exato, mas isso exigiria muita força. E para o índice da Bolsa, para o WIN? Para o WIN, a expectativa é de uma abertura já com um gap de baixa, ou seja, abrindo abaixo do fechamento de sexta, provavelmente testando o suporte psicológico dos 180 mil pontos. E a pressão vem de onde? Diretamente da queda do minério e do petróleo. Isso derruba as ações de maior peso no índice, que são Vale e Petrobras. Então, resumindo a estratégia. O dia amasse com uma tensão clara, a pressão macro favorece a compra de dólar, no entanto, a estrutura técnica está montada para vender em qualquer esticada de preço, favorecendo uma negociação dentro de um intervalo. Exato. E isso nos leva a uma última reflexão, que é um detalhe fascinante que as fontes revelam sobre o que aconteceu no mercado no fim de semana. O que foi? Houve uma inversão completa no regime de opções. Na sexta-feira, a gente estava num caótico gama negativo que potencializa os movimentos. Durante o fim de semana, isso virou para o atual gama positivo que amortece. Foi uma mudança de humor radical. Radical. E tem um dado que mostra isso de forma impressionante. O Put-Call Ratio é um indicador de sentimento. Ele mede o medo do mercado, basicamente. Basicamente. Ele compara o volume de opções de proteção, as puts, com as de compra, as calls. Na sexta, ele atingiu um recorde histórico de 4,82, um nível de pânico extremo. Uau! Hoje, ele amanheceu em meio normais, 0,54. Caramba! Isso quer dizer que o mercado desmontou massivamente as posições de defesa? Saiu do pânico total para uma calma quase complacente em 2 dias? Exatamente. E isso levanta a questão final do dia. A pergunta não é apenas para onde o preço vai, mas como ele vai se mover. Será que essa nova estrutura de estabilidade construída sobre as cinzas de uma defesa extrema vai mesmo conseguir amortecer todo esse pessimismo macro que a gente está vendo? Ou a pressão externa vai ser tão forte a ponto de quebrar tudo isso? Exato. Quebrar essas barreiras, forçar uma nova e violenta mudança de regime e reinstalar o caos ainda hoje. A resposta a essa pergunta vai definir o tom não só do dia, mas talvez da semana inteira.